estenda as suas mãos. Pedindo-se Deus para preparar o seu coração para a palavra que vai vir hoje. Amém, Jesus. Espírito Santo, Sim, meu Deus e meu Pai, manifesta a tua glória, Pai, através do céu, meu Deus. Nos era com graça, nos era com poder nessa noite, Pai. Pai, manifesta, Pai, através da vida dela, Deus, que ela venha desenrolar tudo aquilo, Deus, que o Senhor colocou no coração dela. Fala conosco, Deus, na maior simplicidade, nos era com autoridade, Deus, em nome de Jesus. Fala comigo, Deus, através da tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Qualquer coisa Viva vai sim, Deus. tirar a atenção, Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus. Jesus. Sim, meu Pai. Usa ela grandemente aqui. Usa sim, Amém. Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aquele que pode, abre nessa noite em João 4. Desde já eu quero estar agradecendo a oportunidade. E eu peço que os irmãos não reparem se eu acabar gaguejando, trocando as palavras e esquecendo alguma coisa. Mas que Deus esteja no controle dessa noite, que nada venha a ser feito por minha vontade, mas o Senhor venha estar no controle de tudo. Amém. Todos encontraram? João 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu-lhe e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Aleluia! Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, glória! que salte para a vida eterna. Aleluia! Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia! Feche seus olhos nessa Glória a noite. Deus! Coloca a mão no seu coração. Faça essa oração juntamente comigo. Pai, eis-nos aqui diante do Senhor, eis-nos aqui diante da sua presença, meu Deus. Que o Senhor venha direcionar e me guiar nesse momento, que nada venha ser de mim ou da minha carne, mas o Espírito Santo possa ministrar em cada coração, falar em cada um deles, Jesus. Que a semente que for plantada, Pai, dentro da terra de cada um, possa dar bons frutos, Jesus. Que eles possam conseguir colocar em prática. Que o Senhor possa dar sabedoria, possa abrir o discernimento
verdade, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Irmãos, em João 4 vai começar a nos dizer que Jesus estava na cidade de Judeia. E ali ele estava operando milagres, ele estava fazendo prodígios e maravilhas, curando pessoas naquele lugar. A sua fama estava sendo espalhada no meio daquele povo. E os fariseus, ao ouvir aquilo que Jesus estava fazendo, ao ouvir os milagres que ele estava operando, começaram a debater sobre quem batizava mais, se era ele ou se era João. E a partir daquele momento que Jesus ouve falar dessa discussão quando começou a questionar quem batizava mais, quem operava mais coisa, ele entende que aquele lugar já não mais fazia parte. Ele já não, aquele lugar não pertencia mais, porque Jesus não está onde há lugares que há competição. Jesus não está à procura de quem fica tentando se mostrar mais, quem ora mais, quem prega mais, quem faz mais isso, quem faz mais aquilo. Jesus está em busca daqueles que estão dispostos e disponíveis a fazer a vontade dele, a levar o evangelho dele. Então, quando ele vê, a partir daquele momento que começa a discutir, ele, juntamente com seus discípulos, vão até caminhando a cidade de Galileia. Porém, naquele momento, havia naquele lugar uma rixa entre os samaritanos e os judeus. Coisas que eram tanto raciais que eles haviam, quanto geopoliticamente falando. Então, quando eles estavam ali indo em direção a Galileia, eles não podiam passar por Samaria, porque eles não se davam bem com as pessoas samaritanas, eles não podiam se comunicar, eles não podiam falar, porque realmente havia uma rixa entre aqueles dois povos. Então, naquele momento, vendo que eles não podiam passar em Samaria, eles teriam que ir por um caminho mais longo, que seria através do Rio Jordão, onde seria 3 vezes mais distante. Porém, quando vamos ler em João 4, a palavra do Senhor vai nos dizer que, 4, versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Quando nos vai nos dizer isso, e era-lhe necessário, Jesus entende que tinha algo a ser feito naquele lugar. Jesus entende que ele tinha que estar ali por algum motivo. E isso nos mostra a importância, que muitas das vezes muitas pessoas não acreditam na gente, muitas pessoas olhavam para a gente e não via nada em nós, não davam nada por nós. Mas Jesus, ele vê coisas que nem mesmo o homem pode ver no seu natural. Jesus vai além do natural, ele vê o espiritual. As pessoas podem não dar nada pela gente, mas Jesus dá. Aleluia! Ele vê algo em nós, e quando ele vê aquilo que ninguém vê, quando Jesus passa pela nossa vida, realmente algo em nós tem que ser mudado. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, algo em nós não pode permanecer da mesma forma que está. Então, eu quero perguntar a você nessa noite, quem você seria se Jesus não estivesse passado pela sua Samaria? Como você estaria nessa noite se Jesus não tivesse entrado dentro da sua vida, se ele não tivesse operado em você aquele milagre que você tanto precisa, se ele não tivesse feito aquela transformação dentro de você? Pensa, feche seus olhos nessa noite e medite nesse momento onde você poderia estar. Por isso que nós, nessa noite, nós devemos expressar para o Senhor toda a nossa gratidão de tudo aquilo que Ele tem feito, de toda a mudança que Ele tem operado dentro de nós, de toda a transformação que Ele fez dentro da gente, pelas correntes que foram quebradas e pelos laços que foram desfeitos na nossa vida. Que você possa agradecer nessa noite pelo fôlego de vida que Deus te deu, pelo título de filho que foi conquistado por Ele. Aleluia! Então, Jesus vendo que ele teria que passar por Samaria, porque algo ali tinha que ser feito, algo ali tinha que ser operado, Jesus vai caminhando juntamente com seus discípulos. Porém, os seus discípulos naquele momento estavam com fome, eles precisavam se alimentar de algo. Então, eles foram até uma cidade, ir em busca de alimento, ir em busca de comida, e Jesus vai até um monte em Samaria. Ele segue até um monte, pois ele sabia que a mulher samaritana, onde vamos falar nessa noite, era uma mulher que ela era rejeitada pela sociedade.
Era uma mulher que era oprimida por todos porque ela já teve 5 filhos. Ela teve 5 maridos, porém nenhum era dela. E o que ela estava naquele momento era de outra pessoa. Então, tendo visto a reputação dela, tendo visto que ela era uma mulher adúltera, todos a rejeitavam, todos a oprimiam. E ela se afastava da sociedade. Ela escolhia o pior horário, que era o horário mais quente. Ela escolhia estar naquele horário porque ali não haveria ninguém que pudesse falar algo contra ela, lançar alguma palavra de maldição contra ela, lançar julgamentos contra a vida dela. Então ela ia até o poço buscar água num horário que não houvesse ninguém naquele lugar. Então, tendo Jesus ido até o monte diante do poço, ele ficou ali esperando por aquela mulher. E aquela mulher, eu creio que tinha se levantado mais um dia pensando: eu vou naquele poço, vou naquele horário, porque quando não vai ter ninguém lá, não vai ter ninguém para poder apontar os meus erros, não vai ter ninguém para poder me julgar, não vai ter ninguém para falar contra a minha vida, ninguém lançar maldições sobre mim. Então aquela mulher, imagino eu, subindo naquele monte. Quando ela estava ali sem perspectiva de vida, devido à sua rejeição e à opressão que ela estava sofrendo, quando ela sobe até o monte, quando ela vai até o poço e ela se depara ali com um homem, creio eu que ela ficou bastante surpresa, mas pensando dentro de si: tomara que ele não fale comigo, tomara que ele não olhe para mim, tomara que ele não lance julgamentos sobre a minha vida. Porém, Jesus estava esperando por ela. Jesus caminhava em direção até ela. E quando vamos lendo a história, a gente começa a ver sobre o diálogo que há entre o Senhor e aquela mulher. E quando ela vai pegar a água no poço, Jesus diz: mulher, dai-me de beber. E ela responde: como sendo tu judeu e eu samaritana, me pedes de beber? Aí ele diz assim: mulher, se tu soubesse quem te pede a água, tu lhe pediria e ele te daria água viva. E o que nós podemos ver aqui é que quando a gente vai ler João 4 inteiro, o capítulo todo, Jesus está ali pedindo a ela água, e quando os discípulos vão até a cidade mais próxima de Samaria buscar alimento para dar ao Senhor, a gente vê que Jesus não se alimenta, a gente vê que Jesus não bebe água. Porque a palavra do Senhor diz assim: Jesus não queria água, porque ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então a gente fica questionando por que Jesus pediu algo que ele não queria. Porque Jesus não queria a água dela, ele queria dar água a ela. Aleluia! E quando Jesus pede a gente algo, não é para tentar tomar da sua vida, não é para tentar tirar de você, é porque ele tem algo muito maior para enviar na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus disser que quer algo de você, saiba que é porque ele quer te entregar algo muito maior. Então não fique receoso de entregar ao Senhor, não fique nervoso de trazer sacrifícios ao Senhor, porque quando a gente vai ver no livro de Gênesis, quando Jesus vai pedir ali a Abraão e Isaac, ele deu a maior riqueza que Abraão tinha, ele entregou aos pés do Senhor. Quando Jesus pediu o filho dele, ele não deu um passo para trás, ele não deixou de seguir a fé dele, não foi abalada, mas ele entregou ao Senhor aquilo que ele tinha pedido a ele. Naquele momento, Jesus queria mostrar àquela mulher que o que acha que ela precisa, ela realmente não precisa. Porque aquela mulher, naquele momento, ela pensava que ela precisava daquela água, que naquele momento ela só ia pegar água porque era algo que ela necessitava. Porém, aquela mulher, quando ela vê que Jesus estava ali, ela não sabe, diante daquela situação, diante daquele problema que ela estava enfrentando, ela não queria ter que falar nada com o Senhor, ela não queria ter que conversar com o Pai. E Jesus queria mostrar àquela mulher que ele tinha aquilo que realmente necessitava. Ele queria mostrar a ela que marido nenhum poderia realmente preencher o vazio do coração dela. Quando ele está ali conversando com a mulher,
ele estava falando sobre a água, mas ele realmente queria entrar no algo espiritual. Ele queria ir além daquilo que aquela mulher estava enxergando. Aquela mulher estava ali pensando que Jesus estava falando somente da água, mas Jesus queria ir muito além daquilo. Jesus via cada lacuna do coração dela. Jesus estava vendo o vazio que estava dentro dela. Jesus queria preencher aquilo que ela estava sentindo. Ele queria mostrar a ela que aquelas coisas eram tudo passageiras, que de nada daquilo valia. Nada nesse mundo pode preencher as lacunas do nosso coração. Que o nosso valor não se baseia no que temos, mas em quem somos. Quando vemos a história dessa mulher, a gente vê que ela não tinha uma identidade firmada no Senhor. Porque quando a gente está assim, exposto a receber muitas críticas, exposto a receber muitos julgamentos, muitas acusações sobre nós acabamos estando bem vulneráveis àquilo. E muitas das vezes a gente deixa que a nossa identidade não esteja firmada em nós. Mas quando buscamos a palavra do Senhor, quando buscamos quem nós somos no Pai, quem nós somos em Deus, nada das acusações podem ir contra nós. Então, quando aquela mulher recebia aquelas críticas, recebia aquelas palavras más contra a vida dela, ela começou a ter uma identidade dela meio abalada. Ela começou a se perder de si mesma. Por isso que ela ia buscar prazer, buscar alívio nesses maridos que ela tinha. E isso nos ensina que nós devemos estar todos os dias com a nossa identidade firmada. É fundamental que a nossa identidade esteja firmada para que nós não nos perdemos dos nossos valores e princípios e acabarmos nos alimentando do que é passageiro e momentâneo. Que todos os dias você possa entender quem você é no Senhor, que você é filho, você é perdoado, você é justificado no Pai. Então todos os dias você venha buscar afirmar mais e mais a sua identidade, para que as acusações e que aquilo que as pessoas tentam dizer ao seu respeito não deixem de validar aquilo que verdadeiramente você é no Pai. Quando a mulher disse que o Senhor não tem como que tirar a água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Paulo vai nos dizer que quem é espiritual discerne as coisas do Espírito, mas quem não é, não entende. E quando Jesus diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, quando Jesus está dizendo isso, o dom de Deus, Ele está dizendo sobre o seu Espírito entrando na vida de alguém, resultando num novo nascimento, numa nova criatura. Aquela mulher estava ali olhando para a água e pensando que era somente algo natural, mas Jesus estava falando muito além daquilo. Jesus estava vendo sobre o espiritual dela. Jesus não queria somente saciar a sede dela, mas Ele queria trazer um renovo, Ele queria trazer uma transformação, uma mudança de vida no interior dela. Ele queria dar a ela o Espírito Santo, porque Ele queria que ela tivesse uma nova criatura. Ele queria que ela tivesse uma nova identidade nele. E a entrada do Espírito na vida de alguém é o dom da vida eterna. Então Ele queria que ela tivesse a vida eterna. Ele queria algo grande para as nossas vidas. Ele queria aquilo muito maior daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. E a gente vê que quando Jesus estava ali convidando aquela mulher a viver uma vida nova nele, ela não tinha entendido. Ela ainda não tinha compreendido aquilo que o Pai tinha para ela, porque ela estava ainda carregando sequelas do seu passado, ela ainda estava carregando bagagens de tudo aquilo que ela tinha enfrentado, toda aquela rejeição, toda aquela opressão, tudo aquilo que ela já tinha ouvido contra a vida dela. Então para ela realmente tinha sido difícil, sabe, somente se entregar ao Senhor, somente se lançar diante do Pai. Por isso, quando ela diz que aceita da água de Jesus, ela está somente se agarrando a qualquer coisa natural. Porém, quando Jesus vai nos dizer que vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido.
E isso insiste com verdade. Então, quando Jesus estava ali conversando com ela, ele vê que ela ainda estava se prendendo, que ela ainda estava tentando meio receosa, se afastando dele, quando ele estava tentando revelar algo sobrenatural para a vida dela. Jesus resolve tocar na ferida dela. Jesus resolve tocar na área da vida dela que ainda machucava, que ainda estava ferindo ela. E quando Jesus toca a ferida dela, pediu a mulher que chamasse o marido dela, ela disse, Senhor, que ela não tinha. Porque quando Jesus nos convida para falar conosco, Ele espera de nós uma sinceridade. Ele espera que a gente se abra verdadeiramente. É como a minha mãe diz, que Jesus não quer máscaras, mas que quando estamos diante da presença dEle, Ele quer que nós sejamos verdadeiros e sinceros com Ele. Porque Jesus está à procura de um coração sincero. Por isso que Jesus vai perguntar sobre ela, sobre os seus maridos. Porque Jesus não quer de nós um sorriso falso. Jesus não quer de nós uma alegria falsa. Muitas das vezes a gente chega diante dos nossos familiares, dos nossos amigos e dizemos que nós estamos bem, colocamos um sorriso falso estampado no nosso rosto, falando que não tem nada acontecendo, mas só a gente sabe como está o nosso quarto, como está a bagunça do nosso interior, só a gente sabe como a gente tem carregado sequelas das nossas feridas, dos nossos passados, só a gente sabe como tem sido as bagagens que nós temos carregado dia após dia. Porém, Jesus, Ele não quer isso. Ele não quer que a gente age da mesma forma que a gente tem agido com a nossa parentela. Ele não quer que a gente age da mesma forma como a gente tem agido com nossos amigos. Jesus quer um coração sincero. Ele quer que a gente sejamos verdadeiros diante da presença dEle. Porque Ele nos conhece verdadeiramente. Então, não tem um porquê a gente tentar se esconder dEle. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração. E quando eu fui estudar, eu achei um exemplo muito importante disso, que Deus o livre e guarde, né? Mas se eu estivesse aqui no altar e acabasse me tropeçando ou deslocando uma das minhas pernas ou meu joelho, creio eu que os meus pais viriam até mim para tentar procurar saber, né, o que estava acontecendo. E eu ficaria histérica dizendo, não toca, não toca, não toca. E os meus pais, a gente só quer cuidar de você, a gente só quer olhar aquilo que você está passando, que você está enfrentando. E eu dizendo, não toca, não toca, não toca. E vendo essa situação, eu sendo levada ao médico, sendo levada a uma ortopedista. E diante daquela situação, eu também tendo uma histeria, gritando com a médica, não toca, não toca, não toca. Porém, a ortopedista, a médica, diante dessa situação, diante do meu problema, ela não deixa que os meus gritos se sobrepusessem sobre aquilo que tinha que ser feito, porque ela é especialista naquilo que ela está fazendo. Então, a partir do momento que eu começo a gritar, a partir do momento que eu começo a reclamar, ela não deixa que aquilo seja impedimento para aquilo que ela tem que fazer em mim, porque ela é especialista naquilo que ela está fazendo. E assim, dessa mesma forma, é o Senhor. Muitas das vezes a gente tenta esconder para o homem, a gente tenta esconder para nossos familiares, mas a gente não pode esconder do Senhor, porque Ele é especialista em operar esse milagre que a gente precisa. Ele é especialista em fazer essa mudança que é necessária dentro de nós. Acredito eu e você que nós cremos que Jesus nos traz, Ele quer que nós vivamos uma vida leve, uma vida livre e em liberdade, felizes na presença dEle. Então Ele não deseja que um filho seu sofra em silêncio, Ele não deseja que a gente chore em silêncio. Ele deseja que quanto mais a gente precisa da ajuda, mais diante dEle a gente venha buscar esse socorro. Porque assim diz a palavra em Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Mas muitas vezes a gente tem enfrentado aquilo sozinho, a gente tem tentado carregar esse fardo, sendo que a gente tem que entregar diante do Senhor. Jesus não nos chama para viver uma vida infelizes, uma vida tristes e angustiados. Jesus nos chama para viver uma vida em liberdade, uma vida transformada, uma vida em alegria com Ele. Ele não quer que a gente continue da mesma forma. E diante daquela situação, aquela mulher dialogando com o Senhor, a partir do momento que ela foi conversando ali com o pai, e ele ali conversando com ela naquele poço, ela já não se preocupava mais com a água que ela tinha que pegar.
ela já não se preocupava mais com aquele poço, aquilo não era mais o foco dela. Porque quando ela reconhece, quando Jesus diz para ela sobre os maridos, ela responde assim ao Senhor: Tu és profeta, me diga onde devo adorar, em Samaria ou Jerusalém? Então, a partir daquele momento que ela conhece aquilo que Jesus estava trazendo diante dela, aquela transformação, aquela mudança, aquela nova criatura que ele queria entregar até ela, a partir daquele momento que nela algo é mudado, algo dentro dela vai trazendo cura e transformação. Ela começa a se preocupar: aonde eu devo adorar, Senhor? Em Samaria ou em Jerusalém? Porque é assim que gente curada se preocupa. Não em entregar qualquer adoração, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas gente que é realmente curada, realmente é transformada, busca entregar o seu melhor diante do Senhor. Então, que muitas das vezes você não deixe que ninguém tente colocar uma régua na sua adoração. Só você sabe de onde Deus te tirou, só você sabe de onde Deus fez aquela transformação, fez aquela mudança dentro de você. Só você sabe o milagre que Deus operou na sua vida, a mudança que Ele tem feito dentro de você, dia após dia. Então não deixe que o irmão tente medir a sua adoração, não deixe que nada tente limitar aquilo que você tem para entregar ao seu Pai nessa noite. Jesus, vendo essa dúvida, disse a ela: Eis que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, quando nós lemos isso, que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, nós podemos compreender que não é o lugar que faz o adorador, mas é o adorador que faz o lugar. Então, quando você entende que é você quem pode fazer algo sobrenatural do Senhor, que é a partir da sua escolha, é a partir da sua decisão, Deus vem até esse lugar e faz o mover o sobrenatural dele nessa noite. Então, irmão, muitas das vezes não se permita ficar calado, não se permita, ficar moído na presença do Pai. Porque creio eu que quando você vem até a casa do Senhor, você vem com o intuito de entregar o seu melhor. Porque só você sabe das barreiras que Ele tem quebrado dentro de você, só você sabe dos laços que Ele tem desfeito, das correntes que têm sido quebradas. Então, toda vez que você estiver diante da presença dEle, que você possa se posicionar, que você possa se colocar disposto diante do Senhor, que você possa se colocar disponível na presença dEle. Que você possa entender que não é o lugar que pode limitar a sua adoração, mas você pode estar ali no seu trabalho, você pode estar ali no ônibus, você pode ir até a sua escola, até o seu ambiente de trabalho, onde você estiver. É você quem pode fazer a sua adoração. O Pai vem ali do céu e vai diante de ti. O Pai fala que Ele está em procura daqueles que o adoram em espírito e verdade. Então não é o lugar que importa, mas é conforme você tem o adorado, é conforme você tem buscado a presença dEle. Por isso eu te pergunto nessa noite: você tem adorado ou cumprido rituais, cumprido rotinas, ou transformado isso tudo em costumes? Você tem adorado porque quem está no altar pede, ou tem feito isso porque reconhece a necessidade? Só você sabe o que Jesus, só você sabe aquilo que Jesus fez em você. Talvez eu não saiba o testemunho de muitas vidas aqui, mas a partir do momento que você vem ao Pai, creio eu que você vem para entregar o seu melhor. Creio eu que você vem para entregar, se derramar completamente na presença dEle. Não vem para entregar por metade, mas por completo, da mesma forma que Ele entregou o Filho unigênito dEle, por amor a cada um de nós. Só adora quem reconhece o que Jesus faz na sua vida e da onde Ele nos tirou. Do que você foi liberto. Isso é misericórdia. Misericórdia é saber que Deus não nos dá o que merecemos. Nós merecíamos a morte, mas Deus nos trouxe vida, que é graça. Aleluia! Graça é Deus nos dá o que não merecemos, que é a vida. Então todos os dias nós temos que ser gratos pela misericórdia e pela graça do Senhor, porque só nós sabemos daquilo que Ele fez por nós. Deus entregou o seu Filho unigênito pela vida de cada um.
Ele nos amou de tal forma, de tal maneira, sabe? A gente muitas das vezes vê o nosso amor pelo nosso irmão, é muito limitado comparado ao amor do Senhor. É um amor ágape, vai muito além daquilo que imaginamos. Imagina entregar o seu filho unigênito por uma humanidade, sabe? Natureza pecaminosa, uma natureza que já estava condenada à morte. Mas Deus foi lá e entregou aquilo que Ele tinha de melhor por nós. E muitas das vezes a gente chega aqui diante da presença dEle, sabe, receoso, vindo só por vir, só para marcar presença, só para aquecer banco. Que nós realmente, quando a gente vinha aqui, a gente possa ter consciência de tudo aquilo que Jesus é, de tudo aquilo que Ele fez por nós. Só nós sabemos aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Então nós possamos ser gratos diante dEle. E a partir daquele momento que aquela mulher samaritana para de se preocupar com o poço de Jacó, pois, creio eu, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, não tem como a nossa vida não ser mudada. Não tem como a gente aceitar só metade daquilo que Jesus tem para nós. E a palavra do Senhor diz que buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, aquela mulher, tendo entendimento que ela estava buscando coisas passageiras, buscando coisas momentâneas, ela vendo que aquilo não a preenchia, aquilo não fazia mudança nenhuma na vida dela, mas cada dia mais ela se sujeitava mais e mais a mais dores, mais e mais a aflições. Ela começa a entender que é o reino do Senhor e a justiça dela, e a justiça dele que pode fazer uma transformação em nós. Que você possa compreender nessa noite que é o reino e a justiça de Deus que pode e tem que ser em nós todos os dias motivo de dedicação mais e mais. Sabe? A palavra do Senhor diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acréscimos. E muitas das vezes a gente tenta colocar esse acréscimo acima, sabe, das coisas do reino do Senhor. Quando a gente, por exemplo, aquele cântaro que ela estava carregando para buscar água, ela vendo diante daquela situação, ela tinha aquele cântaro e diante dela estava Jesus, a fonte de água viva. Quando fala aqui a palavra em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, creio eu que quando a gente busca mais o Senhor, a gente é como esse copinho. Aquela mulher tinha ali o seu cântaro. E diante daquela situação, aquela mulher estava limitando ali aquilo que Jesus poderia entregar para ela. Aquela mulher estava pensando assim, vou estar com ele, mas se ele não fizer a minha vontade, se ele não realmente operar aquilo que eu preciso, se ele não me der isso, se ele não me der aquilo. Então, quando ela estava com aquele cântaro,